Você vai ouvir agora mais uma importante mensagem bíblica, compartilhada na Igreja Batista Sal da Terra. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você. Quero ler com vocês aonde, queridos? Em vários lugares, mas o primeiro lugar não será o lugar onde eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia. Entenderam? Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em João capítulo 17. João capítulo 17. Vou estar iniciando hoje uma minissérie, uma série pequena de pregações. Eu creio que serão 3 dias falando sobre relacionamentos, falando sobre comunhão. E quando eu estive refletindo nesse texto, nessa temática aqui que nós vamos abordar, eu fui muito abençoado pela palavra do Senhor. E os temas que vão ser refletidos aqui com vocês, que nós vamos conversar, são temas muitíssimos importantes. E eu quero que depois vocês, inclusive, peguem o áudio da pregação, depois que gravada aqui, enviada para vocês, vocês compartilhem com as pessoas da sua célula também e tal, para que possa estar refletindo sobre esse tema, sobre aquilo que vai ser dito. O líder de célula precisa de muita sabedoria para lidar com as pessoas. O líder de célula é alguém que, à semelhança do pastor, precisa de sabedoria para saber se relacionar. E há muitas pessoas que têm se relacionado com seus amigos, com os familiares, com amigos, com desconhecidos, de forma incorreta, de forma inadequada, conduzindo os seus relacionamentos por princípios, por valores que não agradam ao Senhor. Quero compartilhar aqui princípios e instruções sem ser legalista. E eu quero convidar você a examinar o seu próximo, é isso, queridos? Não. Eu quero que você examine a si mesmo. Eu quero que você examine a si mesmo e pondere um pouco como você está conduzindo os seus relacionamentos. É impossível que você viva o Evangelho, que você viva a fé cristã, sem se relacionar com as pessoas, sem se envolver com pessoas, sem amizade, sem criar vínculos. A gente tem que lidar com as pessoas. Ser crente não é só vir para a igreja domingo à noite, não. Ou na igreja na terça-feira. Não, pastor, eu quero ser crente de uma maneira que eu paro o meu carro ali 7h31, que o culto já começou, desço do carro, corro para o culto, assisto a pregação, o culto, 1 minuto para as 9, quando o culto estiver prestes a acabar, antes das bênçãos apostólicas encerrarem, eu já saio, entro no meu carro e vou embora, porque assim eu não preciso me envolver com ninguém, não preciso me relacionar com ninguém. Queridos, mas não dá certo, a gente tem que se relacionar. É inevitável que isso aconteça, é necessário que isso aconteça, e que se hoje nós temos dificuldades em lidar com as pessoas, em se relacionar com as pessoas, que nós possamos estar pedindo a Deus sabedoria, porque talvez temas que vão ser abordados aqui, sejam dificuldades que você esteja vivendo. Talvez uma área de sua vida que você precisa de tratamento, precisa que Deus trate na sua vida. Pastor, realmente essa é uma área que eu preciso ser tratado. E às vezes, quando assuntos que nos tocam, que guardam uma relação com algo que precisa ser tratado em nós, às vezes assuntos assim são abordados na igreja, tem pessoas que pegam pedras nas mãos e querem atirar naquele que está pregando e falando sobre esse tema. Quando na verdade a gente tem que pensar, não, será que não é Deus falando ali através do pregador, a fim de que isso seja trabalhado na minha vida? Nós vamos precisar se relacionar com pessoas, precisamos da bênção do Senhor em nossas vidas para isso, e sabedoria para nos relacionarmos da forma correta. E se relacionar é imperioso.
1 João 1,7 diz assim, e conforme eu dito, não é o versículo que eu pedi para vocês abrirem, então se acalmem. Mas, se andarmos na luz, como Ele está na luz, o que acontece? Temos comunhão uns com os outros. Você anda tanto na luz, que se afasta das pessoas, é isso? Não. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Quando a luz de Cristo enche o meu coração, eu passo a ter mais facilidade para lidar com pessoas, e eu não tenho dúvida disso. Quanto mais o Espírito Santo age em sua vida, você vai ter mais facilidade para lidar com pessoas. Nós andamos na luz, como Ele está na luz, e então nós temos comunhão uns com os outros. 1 João 4,20 diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, ele é mentiroso. Como é que não ama o irmão que está vendo e vai amar a Deus se você não está vendo a Deus? Então, é necessário que nós amemos o irmão. Não tem como você amar a Deus e não amar as pessoas. E não tem como amar pessoas à distância. Irmão Paulo, eu te amo, meu irmão, mas fica aí agora. Meu pai tinha que dizer assim, que ele gostava da Paraíba, a Paraíba lá e ele aqui. Mas todo ano ele ia lá na Paraíba. Porque ele amava mesmo a Paraíba e tal. Não tem como se amar à distância. Até porque quem ama quer estar junto. João 13,35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, nosso ministério, a ação de Deus em nossas vidas, vai nos impelir a nos relacionarmos com as pessoas. A amarmos as pessoas e a nos relacionarmos com elas. E aí eu vou para João capítulo 17, versículos 18 a 23. João capítulo 17, versículos 18 a 23. Irmãos, eu não vou ler esse texto não, mudei de ideia. Depois vocês leiam esse texto em casa. Era um texto a mais que eu iria abordar, que eu iria ler, para fazer um paralelo da ação divina na vida das pessoas, que vai gerar como consequência a unidade das pessoas. Quando o Espírito Santo é derramado na igreja, a igreja fica desunida. Não, muito pelo contrário. Onde o Espírito Santo age, haverá união. E se está tendo desunião em um corpo, se está tendo divisão numa família, não é por causa da ação do Espírito Santo. Porque onde Deus está agindo, vai haver unidade. E esse texto aí, que vocês talvez possam até estar querendo ler, mas não vão ler agora, fala sobre a unidade, consequência do agir do Espírito Santo. Então, vou ainda para 1 Samuel capítulo 18, para falar sobre relacionamentos, e eu vou falar durante esses dias de um personagem e dos relacionamentos desse personagem bíblico chamado Davi. Amém? Davi. Davi se relacionou com várias pessoas. E relacionamento que eu digo não é relacionamento amoroso, não. É o relacionamento de amizade, relacionamento de os mais diversos. Por exemplo, ele se relacionou com Jonatas, com Mefibosete, com Urias, com Samuel, com Natã, com Saul. E eu quero fazer pequenas abordagens de princípios que regeram os relacionamentos de Davi. Princípios que regeram a forma como Davi se relacionava com as pessoas. E aí eu quero que você faça sempre uma comparação entre Davi, entre os ensinos que estão sendo feitos e a sua vida. Eu não quero, pastor Jair, dizer, Paulo César, você está agindo assim, você está agindo errado, você está demitido. Não, eu quero que você examine a si próprio e pergunte, hoje eu estou mais parecido com Davi ou hoje eu estou mais parecido com Saul nos meus relacionamentos, na forma como eu lido com as pessoas. Então a gente vai fazer essa comparação. 1 Samuel 18 diz assim, versículo 3, e Jonatas e Davi fizeram aliança,
porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da sua capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Amém? Você vai poder ler em 1 Samuel, nesses capítulos aí, 18, os capítulos ao redores ali, a respeito da amizade entre Davi e Jonatas. Davi aqui ainda não era rei, se tornaria rei. Aqui ele era ainda meio que um escudeiro do rei Saul. Jonatas era filho do rei Saul. E Jonatas e Davi fizeram uma amizade muito, muito bonita. Eu não vou poder falar apenas dessa amizade. Então, para você entender melhor o que eu estou falando, você vai ter que ler o texto bíblico depois. Então, depois ouvir a pregação de novo, ler o texto bíblico, volta, porque não vai dar para eu explicar tintim por tintim, senão vai ficar muito longa a pregação e vai ficar chata também. Então, algumas coisas eu vou falar. Mas havia uma profunda amizade e comunhão entre Davi e Jonatas. Entre Davi e Jonatas. E essa amizade foi cimentada pela ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo permitiu isso, viabilizou isso, concretizou isso. Deus estava no meio dessa amizade. Tem amizades nossas que Deus está no meio. Mas tem amizade aí que eu vejo que quem está no meio é o capeta. É o diabo que está no meio de certas amizades aí. Que só atrasa a vida da pessoa. Só leva a pessoa porque não presta. Só leva a pessoa para o caminho errado. E queridos, essas amizades assim, tem umas amizades erradas, é exatamente o contrário da amizade de Jonas, que os caras são carrapato. As moças são carrapato. Gruda em você e não solta. E o carrapato tem uma característica, irmã Stephanie, porque ele, antes dele se agarrar, ele aplica uma espécie de anestesia ali na área, para ele poder se agarrar e ter uma garantia a mais e tal. E tem amizade que anestesia a pessoa, de maneira que só está conduzindo a pessoa para o lugar errado, só está conduzindo a pessoa para o que não presta. A esposa não gosta, o pai não gosta, os filhos não gostam, ninguém gosta, mas mesmo assim a pessoa acha que ali é um bom amigo. Mesmo assim a pessoa acha que ali é uma boa amiga. Está anestesiado. O Espírito Santo promoveu aquela união, aquele encontro. E há pessoas que cruzaram o teu caminho, que foram guiados pelo Espírito Santo. E é muito importante que você possa entender o que é crocodilo e o que é cocô de grilo. São duas coisas diferentes. É muito importante você entender qual foi a pessoa que Deus colocou na tua vida para te abençoar, para te conduzir por novos dias, novo momento, e a pessoa que foi o diabo que colocou ali, que está atrapalhando a tua vida. E às vezes o diabo você ainda tenta encontrar justificativa, sei lá, não, eu tenho que ficar porque ele gosta tanto de mim, ela gosta de tanto de mim, eu sou a única pessoa que ele tem, que ela tem, não sei o que, não sei o que. E às vezes você não consegue ajudar a pessoa e ainda se atrapalha todo. Devemos refletir a respeito. Agora, se Deus havia viabilizado aquela união entre Davi e Jonatas, havia uma ação do Espírito Santo, eu vejo que a divisão, a discórdia, a desunião é a ação do inimigo. E o inimigo quer trazer desunião para a nossa casa, quer trazer desunião para você, por exemplo, no serviço e nos ambientes mais diferentes que você está. O diabo quer que você seja inimigo dos seus vizinhos, queridos. Quer. O diabo quer colocar inimizade entre você e os seus vizinhos. E tem muito crente aí caindo nas armadilhas que o diabo coloca. E às vezes o momento que o seu próximo aí faz um deslize, age de uma forma errada, e você não compreende ali que há um dedo do Satanás ali por trás, e o diabo conquista ali a inimizade entre vocês. Quando você lê a história de Jonatas, quando você, Vinícius, for ler a história de Jonatas depois,
você vai ver o seguinte, que Saul era o pai de Jonatas, e Saul era rei, e Jonatas chegava em Davi e falava: Davi, eu sei que o profeta te ungiu, eu sei que você vai ser o próximo rei, não meu pai, eu sei disso, e eu vou te falar uma coisa, pode contar comigo para o que der e vier. E quando o pai dele queria matar Davi, Jonatas descobria de alguma forma, ia lá e avisava Davi para salvar Davi. Veja que Jonatas compreendeu disposições espirituais, compreendeu verdades espirituais. Verdades espirituais ali no seu relacionamento. Mas tem pessoa que faz uma confusão terrível. E confunde o que eu ensinei? Confunde focinho de porco com tomada. Confunde uma coisa com a outra. Porque há pessoas que Deus coloca na sua vida para ser autoridade espiritual na tua vida. Para ser autoridade espiritual na tua vida. Como Deus também vai colocar você para ser autoridade espiritual na vida de outras pessoas. E como é maravilhoso o dia em que essas pessoas te percebem como autoridade espiritual, e percebem, e você percebe também as autoridades espirituais que Deus colocou na tua vida. E por mais que Jonatas fosse em tese o herdeiro ali, estava ali na linha, era o primeiro na linha sucessória, mas ele não queria recalcitrar contra o propósito de Deus. E muitas pessoas não entendem isso. Por exemplo, Arã e Miriam eram irmãos de Moisés. Já pensou você ser irmão e o seu irmão ser o seu pastor? É uma coisa meio esquisita. Por exemplo, até hoje, anos a fio, eu tenho pastoreado meus irmãos, minhas irmãs. E é sempre meio esquisito, porque tem hora que às vezes a gente confunde uma coisa com a outra, entendeu? Vem cá, eu estou corrigindo a Alzeni, mas a Alzeni está sendo corrigida pelo irmão Jair, irmão dela, sendo corrigida pelo pastor e tal. Às vezes gera um pouco de confusão. E Miriam e Arão chegaram um momento que falou: não, a gente não precisa de Moisés, não. Aqui a gente mesmo oferece sacrifício a Deus. Quem é Moisés e Miriam? E eles começam, quem é Moisés? E aí eles confundiram esses princípios. Confundiram um pouco digamos assim, disposições espirituais. Isso é uma coisa um pouco profunda, sabe, queridos? Eu queria muito que você estivesse orando ao Espírito Santo para te ajudar a entender isso. Eles fizeram uma espécie de confusão espiritual ali das disposições espirituais. E isso trouxe consequências seríssimas para eles. E eles ficaram leprosos. E não morreram porque Moisés intercedeu por eles. Davi e Jonatas eram muito amigos. Salmo 133, versículo 1 e 2, diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba, a gola, a roupa de Arão. Fala aos irmãos que existe um óleo, que existe uma unção, que somente é derramada quando há união. Existe uma unção de Deus que só será derramada na sua casa se a sua casa estiver unida. E se estiver desunida, não haverá essa unção. A Bíblia fala que Deus nem ouve a oração do marido se ele tiver brigado com a mulher. Não ouve. É um versículo muito forte, inclusive. E a Bíblia diz: ó, marido, convive com a sua mulher de boa aí, tranquilo. Porque se você estiver feito cão e gato, as suas orações vão ser impedidas. Como Deus considera importante a união. Uma preocupação minha muito grande é porque, como é que eu vou pregar aqui na igreja, queridos, se eu tiver brigado com a Daiane? Só que eu prego tipo 4, 5 vezes por semana, e todo casal briga, hora ou outra, tá entendendo, queridos? Briga assim, não de sair na porrada, não. Mas o que acontece? Mas já teve a gente discutir, vindo para a igreja, um para um lado, outro para o outro. Um olhando para um lado, outro olhando para o outro. E aí, coração duro de um lado, do outro. E o que acontece? Aí, de repente, pois é, estamos chegando na igreja. Você vai pregar brigado comigo?
Não pode, né, queridos? Aí eu colocava a minha mão perto da marcha, e ela chegava o dedinho mindinho mais pertinho do meu, encostava o dedo mindinho um no outro assim e tal. E tem que pedir perdão, tem que pedir desculpa, porque Deus não opera no meio da divisão, querido. Ele não opera, há uma unção e a gente fazia as pazes. E o que acontece? O errado não é você nem discutir com a esposa, não. O errado é não fazer as pazes, querido. O errado é ficar demorando demais para fazer as pazes, porque discutir, hora outra a gente discute e tal. Existe um óleo que só é derramado quando há união. Eu vejo que nesse relacionamento de Davi e Jonatas, houve uma fidelidade muito grande nessa amizade. Davi foi por demais fiel a Jonatas, e Jonatas também fiel a Davi, correndo risco de morte, correndo risco de se ver, ter seu pai contra si próprio, ter seu pai contra ele, mas ele foi fiel nessa amizade dele com Davi. E se você estivesse anotando alguma coisa, eu até poderia sugerir que você anotasse a palavra fidelidade, que a fidelidade fosse uma marca de seus relacionamentos. Porque há pessoas que são infiéis em suas relações, nos seus relacionamentos. E quando eu falo infidelidade, não é só a infidelidade conjugal, não, queridos. Porque tem N maneiras de você ser infiel com as pessoas. N maneiras de você ser infiel com as pessoas. Há pessoas que são infiéis no colégio, outras no trabalho, no namoro, com amigos, com desconhecidos. De infiéis eu poderia dar muitos exemplos. Há pessoas que na relação com o patrão ou com o funcionário são fiéis. Tem patrão que diz, não, pode trabalhar aí, depois eu dou uma hora extra. Aí quando chega depois, nada de hora extra. Não foi fiel. E às vezes o patrão chega, ó pessoal, vou contar com vocês aí domingo de manhã para a gente fazer aquele balanço. Eu sei que é 1º de maio, feriado, mas conto com vocês, beleza? Aí todo mundo dá o joia. Aí quando dá sábado à noite, o que ele faz? Desliga o celular, não atende mais. E aí o patrão está lá domingo de manhã, precisava de 10 funcionários, só está com 3. Só está com o Divino e com o Adinaldo e com o irmão Paulo. Só os 3. Os 7 outros deram um perdido. Acontece ou não acontece, irmão Francisco? Isso é infidelidade na relação. Isso não é coisa de crente, não, queridos. Ou então, vai lá comprar uma atestada ali na drogaria ali do fulano de tal ali. E taca lá na empresa. Agindo com infidelidade nas relações. Que a fidelidade seja uma marca nas suas amizades. Tem gente que não é fiel com os homens, mas diz que vai ser fiel com Deus. Poxa, se você não está sendo fiel com quem está vendo, quem está pertinho de você. Pegou dinheiro emprestado, disse que ia pagar, nada, sumiu. Você que é crente, da Igreja Batista Sal da Terra, e está devendo dinheiro para alguém, em nome de Jesus você vai pagar. Em nome de Jesus você vai pagar. Pastor, eu não tenho dinheiro, pastor. Engraçado, teve um irmão da igreja que estava devendo dinheiro para o outro e não tinha com que pagar. Não, estou apertado. Mas na outra semana eu cheguei na casa do irmão, estava com um computador novo. Eu comprei esse computador, os meninos estavam precisando para fazer trabalho, não sei o quê. Conversa fiada. Está devendo? Então cancela a Sky, cancela a internet e não vai fazer compromisso nenhum enquanto você não pagar o irmãozinho lá da igreja. E se realmente está muito difícil, você ficou desempregado, você vai chegar no irmão Jefferson. Você me emprestou aqueles R$200 aquele dia, não foi, Jefferson? Quero te falar que está difícil e tal. Não sei se você vai pedir para o Jefferson parcelar novamente, ou um prazo. Mas o que você não pode ficar é o irmão passando por um lado, você saindo pela outra porta. O irmão entra no banheiro, você sai ali pela despensa e tal. E quando é fé, está comprando coisa, comprando isso, comprando TV de 52 polegadas. Os irmãos estão entendendo? E a fidelidade, queridos, ela em diversos aspectos. Porque às vezes eu estou só dando, às vezes, algum exemplo que é só às vezes é só um exemplo de muitos que estão cercando as suas relações, que você possa dizer, não, eu quero ser fiel com
meu colega de trabalho, eu quero ser fiel com o meu patrão, ou com o meu funcionário, ou com os meus vizinhos, com as pessoas. Eu quero que a fidelidade seja uma marca dos meus relacionamentos. Um dia que você for para uma entrevista de emprego e alguém te perguntar qual é uma característica sua, que você possa dizer: eu sou fiel. Eu sou fiel. A fidelidade é uma marca nos meus relacionamentos. E o patrão vai perguntar: o que é essa fidelidade aí? E aí você vai ter que se virar e dizer o que é. Que vocês ouviram a pregação, vocês já entenderam o que é, né, queridos? Era a fidelidade. Interessante também no relacionamento de Davi e Jonatas, que a amizade deles, o relacionamento deles, superou a prova do tempo. Era a prova d'água a amizade deles. A amizade deles não enferrujava com o passar do tempo. Por quê, queridos? Você agir certo, você ser bonitinho, maquiadinho um dia, 2, 3, é fácil. A questão é ao longo de anos. Teve um dia que tinha um rapaz na Índia, que sempre conversava comigo e tal, e ele estava perguntando se eu ainda ia conversar com ele. Então, ele estava me questionando a minha amizade um pouco assim, se eu ainda tinha interesse em conversar com ele, nessa amizade com ele. Aí eu falei para ele que as minhas amizades não são amizades de curto prazo. As minhas amizades são amizades de longo prazo. Não vou abandonar a amizade no meio do caminho. Não consigo encontrar uma pessoa ali que já se relacionou comigo, que foi do meu ciclo de amizade, eu simplesmente fingi que a pessoa não existe, que eu não conheço. Não acontece comigo, queridos. Seja da nossa igreja ou não. Digamos que o Cleito diga: pastor, eu não sou mais da Igreja Batista da Terra, eu vou ser da Igreja Comunidade, e a gente se encontrar daqui a 2 anos, se eu sento com o Cleito, pago um hambúrguer para ele ainda, a gente conversa e vamos ser amigos, independente disso. Agora tem pessoas, às vezes eu vejo algumas pessoas tão amicíssimas, e eu pergunto: meu Deus, será que vai durar quanto tempo essa amizade aí? Será que vai durar quanto tempo? E que as nossas amizades não sejam de curto prazo. Porque tem gente que desiste da amizade no primeiro desencontro. Primeira vez que a pessoa pisa na bola: corta aqui agora. Corta aqui. Estou de Belém, nunca mais estou de bem. Até o ano que vem. Já está de mal da pessoa. Não sabe perdoar, não está disposto a transigir, não tem maturidade para lidar com essas relações, mostrando assim fragilidade, porque você não vai conseguir estabelecer relações de amizade concretas e duradouras com atitudes assim. E para que haja amizades concretas, de longo prazo, é necessário que haja perdão. O Divino, irmão Paulo, já é amigo meu tem um tempo já. Agora, se você for conversar com o Divino ali na surdina ali, ele vai se lembrar de situações que eu pisei na bola com ele. Mas sabe por que o Divino é meu amigo até hoje? Porque ele já me perdoou várias vezes. E por que eu sou amigo dele? Porque eu já perdoei ele tantas vezes. Irmão. Teve um dia que ele me chamou para almoçar na casa dele, e ele sabe que eu não gosto de jiló. E ele fez logo, foi um doce de jiló, sobremesa era jiló, era ensopado de jiló, irmãos, só fez jiló. Mas, farofa de jiló, olha lá, foi verdade. Irmão, diante de Deus, você não pode me... Teve farofa de jiló ou não teve? Teve, olha lá, queridos. O que acontece? Mas eu o perdoei, queridos, perdoei. E para que suas amizades perdurem, é necessário que haja perdão, Interessante, e suas amizades hoje são de curto prazo ou de longo prazo? Tem um rapaz que eu estive na casa dele semana passada. Ele foi batizado em nossa igreja. Eu não sei se ele vai ouvir essa pregação, gosto demais dele. A primeira vez que ele foi numa igreja evangélica foi eu que levei. E nós tínhamos 10 anos de idade quando isso aconteceu. 9 a 10 anos mais ou menos. E a segunda vez que ele foi eu que levei. Ele tinha 19 anos. Aceitou Jesus em nossa igreja, foi batizado e tudo mais. Hoje ele mora na Ceilândia. Semana passada eu estive com ele. E eu falei: Júnior, eu quero daqui a 20 anos estar sentado com você e a gente conversando de novo. Minhas amizades são de longo prazo. Suas amizades como são? É só um ponto para a gente pensar a questão de relacionamento. Porque se você percebe que suas amizades são todas
instáveis, é sinal de que alguma coisa tem que ser colocada no lugar. 2 Samuel, capítulo 9, 1 a 7, eu não vou fazer a leitura, mas vou fazer a narração do texto. Esse Jonatas aqui, que era amicíssimo de Davi, morreu. Passaram-se os anos e Davi se tornou rei. E aí chegou um dia que ele falou: rapaz, vê aí pessoal, se tem algum familiar de Saul, de Jonatas, que está vivo, para eu poder fazer bondade para eles. Vê aí. Jonatas era meu amigão, era a pessoa do meu coração, era meu amigo do coração. Meu amigo do coração. E o que acontece? Ele morreu, mas eu quero fazer o bem para ele ainda, ver se tem algum familiar dele. Aí ele tinha um filhinho, que quando pequeno, levado às pressas de casa, foi derrubado no chão, ficou paralítico. E quando encontraram ele, bem pobrezinho, lá em Lodebar, bem pobrezinho, Davi trouxe ele já era adulto, e falou: Mefibosete, que era o nome desse rapaz, você vai sentar na minha mesa agora, você vai ser da minha casa, aqui no palácio, e as propriedades que eram da sua família, vai voltar tudo para você. E você vai almoçar e você vai jantar aqui na mesa do rei. Por causa que você é filho de Jonatas. E Jonatas era meu amigo do coração. Entenderam, queridos? Uma fidelidade que ultrapassou gerações. Uma amizade que foi além do habitual. E Davi reconhecia o papel que Jonatas teve na vida dele. E de uma certa forma, pela consideração que ele tinha a Jonatas, em reconhecimento e gratidão, ele pratica essa ação essencialmente altruísta para com o filho de Jonatas, para com Mefibosete. Nós percebemos aqui nesse relacionamento de Davi, algo chamado altruísmo. Altruísmo. E altruísmo é uma palavra muito bonita, que é o antônimo de quê? De egoísmo. Quando alguém perguntar para você qual é o antônimo de egoísmo, aí você vai dizer: altruísmo. E o que acontece? Davi, ele faz isso por Mefibosete como parcial retribuição do que Jonatas havia feito por ele. Nós vemos aqui uma expressão de gratidão na vida de Davi. E aí entra um tópico agora muito importante, que eu quero muita atenção de vocês, a respeito de gratidão. Gratidão foi uma marca nesse relacionamento de Davi. E eu te pergunto, a gratidão tem sido uma marca nos seus relacionamentos? Ou os seus relacionamentos têm sido marcados pela ingratidão? Pensem aí, coloquem o Tico e o Teco para pensar. Você é uma pessoa grata ou você é uma pessoa ingrata? Aqueles que se relacionam contigo, que te beneficiam, terão a retribuição de gratidão em suas vidas depois de algum tempo? Sim ou não? Aí eu passo para fazer algumas perguntas para vocês. Até coloquei essa reflexão no meu Facebook, alguém vai se lembrar. Pergunto a vocês, quem foram, queridos, as 5 pessoas que mais fizeram o bem para você durante a tua vida? Quem foram as 5 pessoas que mais te ajudaram? As pessoas que mais estenderam a mão para você? Que foram pessoas importantes na tua vida em momentos decisivos? Pensa aí um pouquinho. Pode anotar aí se quiser, para facilitar. As 5 pessoas mais importantes na tua vida que fizeram coisas importantíssimas para você. Profissionalmente, para que você tivesse a sua formação profissional hoje, quem foi decisivo para isso? Para que você tivesse esse emprego, tivesse esse conhecimento. Para que você hoje tivesse a sua família, a casa que você mora hoje. Quem foi que teve uma participação especial nisso?
Lembrou? Agora eu quero te perguntar, qual demonstração de gratidão você já deu para essa pessoa que é tão importante para você? Que tipo de expressão de gratidão você já fez para ela? Já deu para ela? Ou será que você tão somente fez coisas boas para ela, porque ela estava no seu caminho, porque ele estava no seu caminho e isso aconteceu meio que espontaneamente, e não por um sentimento de gratidão que houvesse no seu coração? Porque às vezes a gente pensa que somos gratos e não somos ingratos. Como você demonstrou gratidão para ele, para ela? Pergunto ainda, quais foram nos últimos 12 meses as pessoas que mais fizeram bem para você? Ou não é possível que nos últimos 12 meses ninguém fez nada de bom para você? Nos últimos 12 meses, quem foram as 5 pessoas que trouxeram um significado especial para a tua vida? 5 pessoas que te ajudaram em meio às necessidades? Aí a pergunta, o que você fez por essas pessoas nos últimos 12 meses? Como você demonstrou gratidão a eles? Porque se você não demonstrou gratidão nenhuma para essas pessoas, talvez você não possa dizer que você tem sido grato em seus relacionamentos. E essa seja uma área que você precisa ser tratada. Os irmãos estão me entendendo, queridos? Às vezes, simplesmente nos tornamos pessoas ingratas e não percebemos. Pergunto ainda, quem são os teus 3 melhores amigos? Os 3 amigos mais importantes, ou amigas, as 3 amigas mais importantes que você tem. Porque às vezes você tem 3 amigos importantes, ou 3 amigas importantes, e simplesmente passou um ano inteiro e você não fez nada por eles, ou não fez nada por elas. O que eu vejo é que ao examinar a Bíblia, eu aprendo a respeito de gratidão. Jesus curou 10 leprosos. Chegou um momento que ele falou, tudo bem, que bom que você está curado, meu amiguinho. Mas cadê os outros 9? Onde eles estão? Por esse texto, por muitos outros textos, eu aprendo nas Sagradas Escrituras que é meu dever agir com gratidão. Prossigo ainda falando a respeito da gratidão para com os líderes e para com os pastores. Às vezes esse é um tema que eu deixo de abordar, até para meio que não soar como se eu estivesse advogando em causa própria. E às vezes, talvez por esse sentimento, eu até erro por essa conclusão, porque às vezes eu até deixo de compartilhar ensinos com vocês nessa área. E aí eu compartilho isso não porque eu esteja desejando nada e tal, não, mas é para crescimento de vocês mesmos, coisas que vão ser aplicáveis inclusive em qualquer igreja que você for congregar. Porque às vezes você tem pastores, ou líder de célula, ou um líder espiritual na tua vida, que foi instrumento para te abençoar, que às vezes batizou os seus filhos, que batizou a ti mesmo, que teve participação importante em momentos críticos da sua vida. E há pessoas que simplesmente não esboçam nenhum tipo de atitude de gratidão para com os líderes. Não praticam nenhum tipo de ação de gratidão. Aí a pergunta, eu estaria sendo ingrato? E aí você se põe a pensar, qual o tipo de atitude de gratidão eu demonstrei para com o meu líder espiritual nos últimos 5 anos, ou nos últimos 12 meses? A ingratidão seria uma marca nos meus relacionamentos com o meu próximo, com os meus líderes, nos meus relacionamentos. Eu tenho um líder chamado Renato Maleschi, que inclusive esteve aqui algumas semanas atrás. Semanalmente eu procuro encontrar-me com ele. Quinta-feira é o dia no qual nós nos encontramos, só nós dois. Uma oração, a gente ora junto, e ele me aconselha, ele fala, e eu falo um pouco. E na verdade eu até gosto de falar muito, mas quando eu estou com ele eu falo, não, eu tenho mais que ouvir. E eu procuro me encontrar com ele. E muitas vezes ele apresenta projetos e planos,
que por mais que às vezes eu não concorde tanto, mas eu comungo desses planos e projetos, porque eu quero de alguma forma tentar agradá-lo. E eu coloquei no meu coração que eu tenho que honrar o pastor Renato, que tem sido um instrumento de bênção na minha vida. E eu tenho me esforçado muito, e vou me esforçar mais para honrar o pastor Renato. Alguns anos atrás ele viajou para a Índia. E eu separei algo que em torno de $50 e falei, pastor, toma esses $50 aqui, que eu quero que o senhor compre de água na Índia. Outro dia, fui na feira da Ceilândia, comprei um queijo e um doce. Levei para ele. Presente para o senhor, pastor Renato. Por que você está? Presente para o pastor. Outro dia, comprei um relógio novinho. Fui lá, levei para ele. Está aqui, pastor Renato. Presente. Por quê? Porque o senhor é uma pessoa importante na minha vida. E eu tenho tentado, dentro das minhas limitações, honrar essa pessoa. Como eu tenho tentado honrar diariamente o meu pai, que é uma pessoa tão importante para mim como a minha mãe. E eu poderia dar muitos exemplos aqui de como eu tenho feito isso, e uma forma que eu tenho feito isso muito esses dias é acompanhando ele no médico. E essa semana são 3 consultas com ele, exames, no pneumologista, no ortopedista, no cardiologista, no cirurgião, e assim, fazendo exames, e a minha tentativa de honrar aquele que muito me honrou. Aí a pergunta: a gratidão tem sido uma marca de nossos relacionamentos? Ou simplesmente deixamos passar, fechamos os olhos às ações boas que as pessoas fazem em relação a nós? Há pessoas, queridos, que foram funcionários de uma empresa por 20 anos, receberam o salário do patrão por 20 anos, sustentaram a família, pagaram as contas com o salário recebido naquela empresa, mas nunca chegaram no patrão para agradecer pelo emprego. Nunca compraram que fosse uma banana de fim de feira para dar para o patrão. Porque o que acontece, a questão da gratidão, não é você tentar pagar aquilo que a pessoa fez por você, não. Muito pelo contrário, você está pensando desse jeito, está errado. É de você, de alguma forma, demonstrar o seu apreço e o valor que você dá àquela pessoa, de alguma forma, você também, igualmente, tentar honrar a pessoa. E às vezes você pode chegar, nem que seja com a Deuseni. O médico da Deuseni, ele era da Paraíba. E de vez em quando a Deuseni chegava lá para ele com a rapadura, chegava lá com alguma coisa típica da alfinim, que é um doce que o pessoal gosta lá também, e pegava, chegava. Alguém conhece alfinim? Levanta a mão quem conhece alfinim aqui, meu querido. Vocês têm que aumentar o conhecimento gerais de vocês. Vocês precisam visitar mais a Paraíba, o Maranhão, o Nordeste. E o que acontece? Deuseni pegava e se levava para ele. E ele gostava demais. E ele falava que levou, e a esposa dele comeu em casa, e gostaram, não sei o quê. Médico riquíssimo, queridos. Viajava para o Canadá, mês sim, mês não. E agora a questão é o símbolo ali, por trás daquilo. Um princípio que está por trás disso tudo, e eu quero que vocês entendam. E eu quero que vocês entendam, porque isso vai se aplicar no colégio, vai se aplicar em vários contextos diferentes. Pessoas ingratas e egoístas normalmente estão sendo influenciadas por um demônio chamado Dada. Quem já ouviu falar desse demônio, levanta a mão. Meu Deus, está na Bíblia. Já nunca viram falar desse daí, não? Provérbios, capítulo 30, versículo 15. A sanguessuga tem 2 filhas, Dá e Dá. Essas 3 coisas nunca se fartam, e com a 4ª nunca dizem basta. Tem gente que tem um espírito de Dá. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero me dar, me dá. Teve um irmão da igreja que chegou no outro, eu não lembro se ele morava na 55 ou na 56. E ele chegou: irmão divino, me empresta aí R$50, irmão divino. Aí o divino: não, rapaz, eu não tenho dinheiro não. Aí o divino: então me empresta 10 então, divino. Ô, rapaz, eu não tenho dinheiro nenhum comigo aqui, eu não estou te falando. Não, divino, então me empresta R$2 então, divino.
Aí o divino, meu querido irmão, eu só tenho esse colírio aqui no meu bolso, aqui, não tem onde... Ah, divino, então coloca 2 gotinhas aqui no meu olho, então. Tem pessoa que tem um espírito de dar, é o serrinha. Só quer serrar do que é dos outros, só quer pegar o que é dos outros. Quando tangem seus relacionamentos sob um prisma interesseiro, porque querem se beneficiar dos outros. E o que acontece? Nunca estão dispostos a oferecer, mas sempre querem receber. E isso é importante que nós reflitamos sobre isso. Chegou na igreja um irmão ricão, o irmão é médico. Ô, meu irmão, deixa que eu vou discipular esse irmão. Esse irmão, eu vou discipular ele. Aí se converteu na igreja o carroceiro ali do cachaceiro ali, que se converteu, o carroceiro. Esse irmão, o Adinaldo que vai discipular ele, porque o Adinaldo tem um chamado especial para esse tipo de pessoas e tal, não sei o quê. Desse eu não discipulo, não. Esse tipo de sentimento, queridos, é algo horrível, é algo feio, é algo abjeto, é algo que dá nojo. Não podemos permitir que sentimentos assim encham o nosso coração. Não seja interesseiro em suas amizades. Não seja interesseiro em suas relações. Tem gente que é assim, ó. Nunca procurou o irmão Cleilton, nunca procurou. Mas de repente, está precisando de uma coisa que o irmão Cleilton, no trabalho dele, pode fornecer, pode ajudar. Aí chega depois do... Ô, irmão Cleilton, você é bom demais, você é do Palmeiras, meu time do coração, time de Evaí, Edmundo, eita, Palmeiras, excelente. Ô, Cleilton, que eu estou precisando lá no seu trabalho, não tem como você dar uma forcinha lá, não, e tal. Aí o Cleilton meio sem graça, com vergonha de dizer não, e tal. Não, tudo bem, eu vou dar uma forcinha. Ele vai lá no serviço, e fala com o chefe, sem graça, e até que ajuda a pessoa. Aí depois, Cleilton, obrigado, vai embora, dá as costas, não procura ele nunca mais. Acontece ou não acontece, queridos? E isso é feio ou não é? E isso deve acontecer na nossa igreja? Não deve. Se bem que nós não estamos aqui, igual eu falei, para examinar o irmão, não. A gente está aqui para examinar nós mesmos. Só se relaciona com os outros buscando benefício. Buscando benefício dos outros. Eu não estou dizendo, queridos, que seja errado você pedir uma ajuda para outra pessoa, não. Não é errado. A Bíblia, inclusive, diz, pedir e dá-se usar. Agora, 2 coisas. A gente não pode estabelecer nossas relações de amizade motivados por esses sentimentos interesseiros. E vou falar outra coisa para os irmãos. Os irmãos de nossa igreja têm que saber dizer não também. Que a igreja está crescendo e vai vir gente pedindo dinheiro para você emprestado, vai vir gente pedindo para você ser fiador, vai vir gente pedindo para você levar a mudança para um lado, e você tem que saber dizer não. Irmão Denise, ser crente não é dizer sim para todo mundo, não. Nós não somos besta. Até tem um andar de besta, mas nós não somos besta não, querido. Não pode ser besta. Tem vezes que você vai ajudar e tem vezes que você não vai ajudar. Se eu percebo que o cara é um picareta, eu não ajudo não. É um picareta, um oportunista, não ajudo não. Vou pensar 10 vezes como é que eu vou ajudar ele. Principalmente questão... Então a gente tem que tomar cuidado, queridos. Aprenda a dizer não. Tem gente que tem dificuldade de dizer não. E o pastor Jair está aqui para dizer, aprenda a dizer não. Nós temos que dizer sim. O amor, querido, sabe dizer sim, e o amor sabe dizer não. O que acontece com a mãe que só diz sim para o filho? Vai estragar o filho. Você só dizer sim também não é legal, queridos. E outra coisa, esse sentimento de dar, impede que a pessoa cresça, impede a comunhão com Deus. Esse sentimento de dar faz você priorizar pessoas ricas e desprezar pessoas pobres. Essa semana, foi ontem, né, Daiane? Interessante que às vezes eu ligo para uns irmãos na vendinha, ligo para o pessoal que eu estou evangelizando, corro atrás de um, atrás do outro. Aí ontem um colega me liga, ele já está no 3º ano de medicina. Jair, você nunca mais me ligou, não sei o que a gente tem que conversar, e tal, e tal. E eu tenho colegas, e às vezes colegas que são milionários, querido, milionários mesmo. Não é milionário de ter 2 milhões, não. E às vezes eu até deixo de lado esses relacionamentos para me dedicar em relacionamentos com pessoas que não vão trazer retorno financeiro para mim.
Se bem que a gente não deve nem abandonar nenhum, nem abandonar o outro. Mas há princípios que nós devemos ter nesses nossos relacionamentos, de não ter interesse. Falo aqui, deixa eu ver o tempo que eu tenho para falar, que eu já falei muita coisa, né, queridos? Irmãos, eu queria falar mais coisa, mas não vou falar não, porque o nosso horário já é chegado. Eu vou continuar a semana que vem então, tá bom? Vocês prometem que não vão faltar terça-feira que vem? Às vezes eu estou gravando as pregações, eu fico com medo, rapaz, não vou gravar mais não. Porque tem gente, não vou não, mas depois eu escuto lá em casa. Não pode, querido, tem que ouvir aqui pessoalmente. Aqui é diferente. E eu só vou mandar as pregações para os que tiverem. Não dá, querido. Vocês têm que me ajudar, tem que vir, amém? Se esforcem, porque eu quero que ao final desses 3 dias, vocês possam estar refletindo sobre os seus relacionamentos e se tornando pessoas melhores em nome de Jesus. Amém? A Igreja Batista Sal da Terra tem sua sede na cidade de Braslândia, Distrito Federal. Participe você também dos nossos cultos de celebração, sempre aos domingos às 19h30. A Igreja Batista Sal da Terra também está no Facebook e YouTube. Acesse! Você também gostaria de receber outras pregações como essa em seu telefone, por WhatsApp? Então nos envie uma mensagem para o número 61 9695 1230. Essa palavra te abençoou? Então compartilhe com seus amigos e familiares e permita que ela também abençoe outras pessoas. Igreja Batista Sal da Terra, uma igreja viva servindo ao Deus vivo.